A gente está aqui hoje para começar a 8ª edição do evento Revisar. E eu queria falar umas palavrinhas antes, e depois eu vou chamar o Marcelo, que vai mediar a mesa de hoje, e chamar os palestrantes também. Bem, em primeiro lugar, queria agradecer a todo mundo que está aqui, que veio assistir o nosso evento que a gente preparou com tanto carinho. Queria agradecer também a todo mundo que ajudou a fazer esse evento acontecer. Então, fazer um evento cada vez mais difícil, porque depois da época do virtual, a gente está com um pouco de dificuldade de fazer evento presencial, né? Mas a gente teve algumas edições antes da pandemia, que foram todas presenciais. Depois a gente teve algumas edições que foram online. Depois da pandemia a gente teve algumas edições que foram híbridas. O ano passado foi toda presencial também. E esse ano a gente está fazendo uma presencial e dessa vez a gente foi mais audacioso porque a gente está fazendo em 3 dias. No ano passado foi um dia só. Mas por quê? Porque a gente está comemorando esse ano 10 anos de grupo de pesquisa. A gente criou esse grupo de pesquisa em 2014 e pelo menos eu não sei Marcelo, as outras pessoas, mas pelo menos eu não tinha ideia, nunca pensei que a gente ia chegar nos 10 anos. A gente cria assim e não pensa no que vai ser depois, né? Então, a gente teve sempre desde o início, né? Desde as primeiras edições, a gente teve como objetivo não só ter as discussões do que o grupo estava pesquisando, mas também uma maneira de prestar conta à sociedade, de contar para as pessoas, de expor, de fazer uma difusão mesmo do que o grupo está pesquisando. Então a gente achou importante isso, poder mostrar para as pessoas o que a gente está fazendo como grupo de pesquisa. Então foi nesse sentido que a gente criou esse evento. Então, esse ano a gente fez essa edição especial, além de ser os 10 anos do grupo de pesquisa, meio que assim, talvez seja a última vez que eu esteja à frente desse evento aqui, porque eu me aposentei, algumas pessoas já sabem, eu me aposentei tem cerca de 2 meses. Então, também tem essa coisa especial também para mim. Depois de 33 anos na Unirio, 33 anos como professora, teve também um tempo como aluna, então já vai para 39 anos que eu estou aqui na Unirio. Então, também é especial para mim nesse sentido. Aí a gente, então, está fazendo esse evento nos dias 3, 4 e 5, hoje é o primeiro dia. A gente organizou ele em 3 mesas, 3 mediadores diferentes, né? E 4 palestrantes em cada dia. E depois das palestras a gente vai ter um momento de debate também. Então, eu fiz uma listinha de quem eu não podia esquecer de agradecer, né? Agradecer Marcelo, que é o vice-líder do grupo, mas a gente toca tudo junto, então não tem essa de líder e vice-líder, a gente faz tudo junto. Então, sem Marcelo não tinha evento. Agradecer a André, que é super companheiro nas coisas todas e aceitou de vir participar e parte até bancando do próprio bolso, e como a gente até faz aqui, mas André é super convidado e aceitou de vir também, ele é super parceiro em tudo que a gente faz. Agradecer a todos os pesquisadores do grupo que estão sempre colaborando e que toparam de fazer esse evento desse ano grande desse jeito. Fernanda que está aqui, Lucas, todos os outros palestrantes dos outros dias, o pessoal do apoio, Beatriz, a Mini, o Lucas também que ajudou nessa retaguarda, Thales, que hoje aceitou de vir fazer as fotos, que o fotógrafo oficial do grupo é o Lucas, mas hoje o Lucas está na mesa
O Thales veio ajudar. O CCET, que cedeu para a gente o auditório, o pessoal do som, Zé Carlos, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, que apoiou com a bolsista de extensão, e também os bloquinhos, a gente ganhou os bloquinhos, por uma especial gentileza do Pró-Reitor. A comunicação social, que ajudou também a divulgação, a AERJ, Dakar, e todo mundo que ajuda a divulgar de alguma forma, né? A gente vai pedindo às pessoas e as pessoas vão replicando e divulgando. Então é isso, a gente tem 3 dias, cada dia um mediador e 4 palestrantes, os debates. Hoje é o Marcelo e os palestrantes da Fernanda, o André e o Lucas, e também o Marcelo palestrando hoje. Amanhã eu vou ser a mediadora e a gente vai ter de palestrante a Maria Beatriz, lá de Coimbra, a Roberta Medeiros, lá da FURG, a Brenda, daqui, e a Tereza, também da UF. No dia 5, o mediador é o André Malverdes, e as palestras são da Carol, da Beatriz e da Ana Renata, que é a Ana Renata e a Carol aqui do PPGA, aqui também. Então, que seja super proveitoso, que a gente tenha ótimos debates e discussões. Os certificados a gente vai mandar depois, mas para isso precisa fazer a frequência no QR Code, que a gente divulgou por aí. O certificado vai depender de preencher essa frequência. E eu vou apresentar o Marcelo, que vai vir chamar os outros palestrantes. O Marcelo é doutor em Ciência da Informação pela Universidade de Coimbra, em Portugal. É mestre em História Social pela UERJ, aqui no Rio. Bacharel em Arquivologia aqui pela Unirio. Possui especialização em História do Brasil pela UF e em Docência do Ensino Superior pela Cândido Mendes. Foi professor da Rede Pública Municipal do Rio de Janeiro e atualmente é professor adjunto do Departamento de Arquivologia da Unirio. Também é arquivista concursado do Arquivo Nacional e desempenha desde 2023 o cargo de coordenador de articulação de projetos institucionais. Foi coordenador de documentos audiovisuais e cartográficos entre 2011 e 2017. Desempenhou a função de professor assistente convidado na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra entre 2020 e 2021. Participou do CONARC, pela Câmara Técnica de Paleografia Diplomática, Câmara Técnica de Documentos Audiovisuais, Iconográficos, Sonoros e Musicais, da qual foi presidente, e da Comissão Técnica de Avaliação de Arquivos Privados de Interesse Público e Social. Também integrou a Comissão de Altos Estudos do Projeto Memórias Reveladas. Isso é só um resumo, porque ele faz muito mais coisa. Então, obrigada, Marcelo, e o microfone é seu. Olha essa responsabilidade, né? Só um minutinho, gente. Bem, antes de tudo, obrigado pela presença de todos, obrigado pelas palavras da minha querida amiga Ana Carla, e não daria para começar, né, antes de chamar os colegas para que ocuparem aqui a mesa, não daria para a gente começar qualquer tipo de evento, ainda mais agora, nesse momento, depois da aposentadoria da professora, da nossa querida amiga, sem fazer uma breve homenagem, algo que ela mereceria muito mais, mas é inegável que a gente precisa pontuar, né, o que foi a professora Ana Carla dentro da trajetória de todo mundo aqui, né?
Para vocês terem uma ideia, quando a Ana Carla falou, ele foi professor da rede pública municipal, tal, eu fui professor junto com ela, inclusive, né? 1988, né? Na escola municipal Joaquim Manuel de Macedo, em Paquetá, né? E anos depois eu encontro a Ana Carla aqui, e ela foi a minha professora, né? Eu vim fazer arquivologia com 32, 33 anos, e a Ana Carla era a minha professora, né? Lembro da primeira vez que eu a vi, eu fui lá para matrícula, aquelas coisas todas, né? Via na cara com aquele olhão azul, né? Ela tinha um cabelo preto encaracolado, assim e tal. Eu falei, meu Deus, que mulher é essa, né? Que professora, já gostei desse curso, vou ficar aqui e tal. E depois que a gente foi se lembrar que a gente se conhecia, que a gente tinha toda uma trajetória, né? E a Ana sempre foi uma pessoa muito generosa, não só comigo, como professor, como aluno naquela época, depois como colega, como amigo, como professor, mas sobretudo com todos os colegas e com os alunos também, né? Ela sempre foi uma pessoa que dedicou a vida inteira a essa escola, né? Ela foi professora até bem pouco tempo, que se aposentou como professora titular, né? Não é pouca coisa, mas ela foi praticamente tudo aqui dentro, né, Ana? Você foi diretora de escola, diretora do arquivo central, né? Foi chefe de departamento? Não, faltou isso, né? Mas foi aluna, foi professora e foi colega de todos nós. E aí esse evento, né, quando ela falou, poxa, Marcelo me ajuda e tal, o meu papel nesse grupo sempre foi esse, de ajudar, porque sempre quem esteve à frente, quem proporcionou tudo foi a Ana, né? Assim como outras situações, outros eventos. Então, para culminar, a gente está fazendo 10 anos do grupo, né? Eu já falei para ela, Ana, você não vai deixar o evento não, assim, você vai estar aposentada, mas você vai estar aqui presente, né? O ano que vem vai estar aqui presente, a gente já está com projetos de publicar livros sobre esses 10 anos, né? Então tem várias coisas, várias ideias que estão acontecendo. E aí o grupo, né, fez aqui uma plaquinha, uma de tantas que a Ana tem. Eu vou ler aqui a plaquinha antes de entregar, né? Isso. E deixa eu botar aqui bonitinho, né? Então aqui, ó, o grupo de pesquisa, registros visuais e sonoros, arquivo e memória, que completa 10 anos de atividade, homenageia a professora doutora Ana Carla Almeida Maris, fundadora e líder do grupo, por sua dedicação à arquivologia brasileira em toda a sua trajetória profissional e acadêmica, sendo reconhecida como um dos maiores nomes da nossa área. Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 2024, Aninha, você merece todas as homenagens. Também, né? Não tem a famosa música de chocolate da Ana, mas tem chocolate também. Tem mais aqui. Eu já falei tanto. Ai, obrigada. Nossa, não precisava. Obrigada, mas eu fico muito feliz. Fico muito feliz mesmo. Pode devolver o chocolate. Não, a Ana com certeza vai falar com todos nós com mais calma ao longo desses dias todos, mas a gente não podia iniciar esse evento sem a sua homenagem. E Ana, sinta-se abraçada por todos nós, eu tenho certeza que todo mundo tem esse carinho por você. Obrigada. Bem, agora vamos lá, né, depois da parte, né, emotiva aqui do evento. Esse colóquio é um colóquio super interessante, porque são poucos os eventos na nossa área que falam sobre o tema, né? E é um evento que já está na sua 8ª edição, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de fotografia, de cinema, né, de música, de jogos eletrônicos, de tantas outras possibilidades dentro desse amplo universo dos registros visuais e sonoros, dentro da nossa área, a gente percebe que dentro da nossa própria área há pouquíssimos eventos sobre isso, né?
eu costumo dizer para os meus alunos que a arquivologia ela tem o dom de pegar grandes oportunidades e jogar fora, né? E o audiovisual, né, esse campo da imagem, do som, é uma área que a gente precisa cada vez mais estar presente, porque o mundo está cada vez mais visual, cada vez mais sonoro. Então, esse evento é um evento que é criado e idealizado pela Ana Carla, já está na sua 8ª edição, e são poucos eventos da área que falam sobre isso. Então, que bom que vocês estão aqui presentes e participando. Para compor essa primeira mesa, deixa eu botar aqui o óculos aqui, porque a idade chega, né? Já viu, né? Para compor essa primeira mesa, a gente tem aqui um time de responsa, né? Um time muito bacana, né? Vamos começar com as meninas, e aí a gente chama aqui a professora, que é a nossa chefe também, chefe do departamento, professora Fernanda Monteiro Araújo, arquivista e historiadora. Em seguida, eu vou chamar o único defeito dele que ele fez a graduação na UF, no final em Rio, mas brincadeira, claro. Mas é um cara bacana, é um cara legal, fez um mestrado aqui com a gente. Eu tenho um trabalho super bacana desenvolvido, porque ele é fotógrafo profissional, né? E aí desenvolveu um trabalho acadêmico dentro da área profissional que ele exerce, que é de fotógrafo, que é de fotografia. Então eu queria chamar aqui o Lucas Tavares para fazer parte aqui do nosso grupo, da mesa. E as apresentações mais formais, cada um, se quiser, pode aumentar e estender a sua própria apresentação. E aí, para finalizar essa mesa, eu queria chamar um cara que eu considero como uma das figuras mais icônicas da arquivologia brasileira, né? Por tudo, né? Não só pela sua produção, não só pelo exercício da docência, mas sobretudo por uma camaradagem incrível, né? É um cara que é amigo, que é companheiro, que é parceiro, é um cara que quando a gente precisa ele está lá, quando a gente está para baixo ele levanta, né, a moral da gente, e é um dos caras, olha que eu conheço muita gente nesse Brasil, na nossa área, para mim o maior empreendedor que nós temos, né? Ele tem uma série de eventos, ele cria produtos, ele cria exposições, ele sabe como ninguém, olhou um edital, ele sabe como é que trabalha isso. Isso para a nossa área é extremamente importante, né? Ter um professor empreendedor, né? Eu conheci essa pessoa, esse grande amigo, ainda como estudante, ainda nos ENEARCs da vida, né? Olha como é importante essa coisa do ENEARC, né? De você manter esses vínculos, manter essas redes, né? Mas, sem dúvida alguma, é uma das pessoas mais icônicas da nossa área. E é com muito prazer que eu chamo aqui o professor André Valverde. Bem, a gente vai começar com a Fernanda, né? Além de toda, né, a única menina da mesa, mas também é a minha chefe, né? Então eu tenho que cuidar bem aqui do departamento. E aí eu quero fazer um agradecimento especial à Fernanda, porque a Fernanda, ela entra como chefe de departamento. Eu estava ainda em Portugal, resolvendo uma série de coisas, e ela me ajudou muitíssimo, né? Resolvendo meus problemas, sempre com uma generosidade, sempre estamos dispostos a ajudar. Então, eu sempre falo para a Fernanda, olha, você vai ter um voto cativo até quando você não quiser mais, você vai estar lá, porque é uma pessoa que a gente tem que render essa homenagem também. Quantos minutos, né? 20, 25 minutos, por aí, né? 20, e aí, 30. 20, 30. Né? Como a Fernanda é minha chefe, se ela falar 40 minutos, ela vai deixar. Mas, Fernanda, por favor, a palavra é sua. Obrigada, Marcelo. Marcelo é um gentleman, sempre. Nossa, obrigada pelas palavras. Imagina, né, a gente tenta fazer sempre o melhor
às vezes não é possível, que a gente tem, né, algumas barreiras institucionais, algumas coisas mais burocráticas, a gente tenta, na medida do possível, facilitar a vida de todo mundo, né? Agradeço imensamente suas palavras e sabe que pode contar comigo sempre que precisar. Bom, eu queria... eu acho que eu preciso de ajuda aqui, Marcelo. Acho que não está aqui minha... Sumiu de todo mundo. Sumiu de todo mundo. Eu botei a minha senha. Ah, não, então não vai Você aparecer. configurou no... Tem que fechar e fazer login de novo, então? Mas tem que chamar ele, né? Tem que chamar. Enquanto isso, se vocês quiserem, eu posso cantar para vocês. Só não vai subir na mesa. O André tem umas histórias ótimas, tem umas piadas incríveis. Eu vou fazer aqui um talk show aqui. Vamos deixar a piada para o segundo tempo. Piada. Então, todo mundo espeta o pendrive aí. Cadê o seu, Ana? Vou pegar aqui. Que está no perfil dele. Boa noite a todos. Queria agradecer muito a presença, né, de todos aqui para estar conversando hoje com a gente. Queria agradecer muito a participação nesse grupo, na verdade, né, apesar de não estar desde o início, né, dos 10 anos aí de existência do grupo, eu fico muito feliz de estar participando desse evento em especial, por ser, né, uma edição comemorativa aí de toda uma trajetória de pesquisadores, de renome, né, que publicaram diversos temas de interesse para a arqueologia. E um pouco da minha comunicação aqui é um recorte, na verdade, né, é uma parte de um projeto de pesquisa que a gente vem desenvolvendo aqui na universidade, que tem como foco as fotografias, mas as fotografias não no seu estudo mais técnico do termo, se é que a gente pode dizer assim, né? Mas sim as fotografias inseridas na discussão sobre gestão de documentos, né? Eu tentei trazer aqui um pouco da discussão sobre o contexto de representação dessas fotografias no âmbito da classificação de documentos, para pensar como que as instituições veem as fotografias enquanto documentos de arquivo ou não, né? Isso vai ficando um pouco mais claro ao longo da minha apresentação. Eu queria destacar aqui a presença ajuda fundamental da Bruna. A Bruna é minha bolsista de iniciação científica há mais ou menos uns 2 anos. É uma pena que ela não pôde estar aqui, né, para estar assistindo. Mas sem ela, enfim, esse projeto seria, né, quase que impossível. Bom,
Eu vou falar um pouquinho, né, introduzir o assunto, um pouco da nossa metodologia, um pouco do que a gente já veio fazendo. Lembrando que ainda é, né, uma pesquisa que está aí no seu segundo ano, a gente vai entrar agora em 2025 no seu segundo ano, então a gente ainda tem um caminho bem longo para estar percorrendo. O objetivo é estar fechando o ano que vem com resultados um pouco mais direcionados, assim, umas reflexões mais assertivas. Tá? Bom, é um projeto de pesquisa que a gente está desenvolvendo aqui no Departamento de Arqueologia, né, que tem nas fotografias históricas, especialmente nas fotografias históricas dos acervos pessoais, o seu foco principal. A gente vai tentar entender através dos acervos pessoais custodiados pelas instituições, algumas instituições selecionadas, né, vou falar delas daqui a pouquinho, como essas fotografias estão inseridas no seu contexto de produção nos instrumentos de classificação que essas instituições disponibilizam. Tá? E aí a gente, né, vem apresentando aí, presenciando alguns desafios na direção de que a classificação, para muitas instituições, ela é vista como apenas a organização física do documento. Então, se classifica como fotografias e assim se guarda como fotografias. Muitas instituições não conseguem ir além da questão da classificação e da guarda física dessas fotografias. E o que eu estou falando quando eu digo ir além? Né? Na perspectiva de vínculo entre os documentos, na perspectiva da organicidade, que é a característica singular da arqueologia. Né? É a organicidade que vai dar identidade aos documentos de arquivo. Diferentemente, né, da biblioteconomia, da museologia, nós, enquanto arquivistas, enquanto profissionais de informação e documentação de arquivo, trabalhamos com conjuntos. Então, esses conjuntos precisam ter seus vínculos orgânicos mantidos e respeitados, né, sob pena da gente estar totalmente criando aí um Frankenstein, né, partes de arquivos totalmente desestruturados. O que, logicamente, isso vai interferir lá no final, né, no acesso e no entendimento de todo esse contexto orgânico de produção dessa documentação. Tá? Bom, qual foi a metodologia que está orientando as nossas pesquisas? A gente primeiro fez um mapeamento de instituições que possuem acervos fotográficos pessoais com sede no município aqui no Rio de Janeiro. Logicamente que existem outras, tá? Mas como a gente precisa iniciar por algumas, a gente selecionou algumas iniciais para começar as pesquisas. E aqui eu trouxe algumas delas, tá? O Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, o CPDOC, a Casa de Rui Barbosa, o MAST, Museu de Astronomia e Ciências Afins, o Arquivo Nacional, a Casa de Oswaldo Cruz e a ABL, Academia Brasileira de Letras. Essas instituições, todas, né, com sede no município do Rio de Janeiro e que possuíam pesquisas disponíveis nos seus sites, pesquisas online. O que ajudou bastante nesse início, né, porque a gente primeiro focou inicialmente as pesquisas nos sites, nas informações que essas instituições disponibilizavam nos seus sites, e através de uma ficha de elaboração própria, ou seja, a gente elaborou um instrumento de pesquisa com algumas informações iniciais dos fundos que a gente pesquisou, como nome, um pouco da história arquivística desses fundos, quantidade de séries, subséries, datas, né, algumas informações específicas, mas principalmente as informações sobre os quadros de arranjo ou planos de classificação que essas instituições disponibilizavam desses fundos. Tá? Então ali a gente fez um mapeamento geral de todas as séries, todas as subséries, todos os dossiês, toda a relação hierárquica que esses fundos apresentavam um a um, certo? Para entender de início quais eram as séries e quais eram os gêneros documentais inseridos nessas séries. E qual era o objetivo? Era entender se as fotografias estavam ou não inseridas nos seus contextos de produção, junto com os outros documentos nas quais elas fazem parte, né, mantendo aí esse vínculo orgânico. Ou seja, a gente tinha fotografias separadas do restante dos documentos.
Existem séries específicas para as fotografias? Esse foi o nosso primeiro ponto de análise. Agora, depois que a gente mapeou todas as instituições, todos esses fundos que possuem séries separadas para as fotografias, a gente vai entender o porquê isso, né? Porque existem diversos motivos para isso acontecer. Bom, vou chegar lá. A análise dos procedimentos de construção dos instrumentos de classificação dos fundos custodiados. Então, a gente fez uma análise breve de todos os quadros de arranjo que estavam sendo disponibilizados nos sites das instituições e aonde é que estava a localização das fotografias desses instrumentos. A pesquisa encontra-se ainda nas fases de pesquisa online, como eu falei, né? O nosso objetivo é agora, para o próximo ano, partir para as pesquisas presenciais. E aqui eu acho importante destacar essa diferença, né? Que é uma diferença que vem permeando toda a pesquisa, que é a diferença que a gente ainda encontra muito na literatura, que é plano de classificação e quadro de arranjo, tá? A gente entende que essa diferença não faz sentido, porque o que muda, na verdade, é apenas o uso da documentação, tá? Porque a documentação foi trocando, né, obviamente, de idade documental até chegar na fase permanente, onde a gente chama a organização e a classificação de quadro de arranjo, e na fase corrente a gente chama de plano de classificação. No entanto, o processo de elaboração de um ou de chama de instrumentos de classificação. Bom, a discussão sobre a classificação das fotografias no seu contexto de produção, como eu mencionei, né, onde as fotografias precisam estar inseridas no seu contexto orgânico e de vínculo entre outros documentos, sejam eles textuais, audiovisuais, enfim, não importa o gênero, o que importa é a conversa, né, que esses documentos possuem muitas das vezes entre si. E a representação desses contextos de produção das fotografias nesses instrumentos de classificação. E aí aqui eu trouxe alguns resultados que a gente já tem, né, das pesquisas online nessas instituições. Na ABL a gente pesquisou 80 arquivos, sendo 40 dos fundadores e 40 dos patronos. Eles dividem, né, esses acervos. São 40 fundos, né, 40 fundos pessoais de fundadores e 40 fundos pessoais de patronos. 5 não contemplavam a pesquisa porque não possuíam fotos. 1 não tinha um inventário definido. 1 não apresenta quadro de arranjo online, ou seja, somente indo, né, para pesquisar. 1 não apresentou resultado nenhum online. E 32 possuíam séries específicas para fotografias. Ou seja, no quadro de arranjo estava lá, sei lá, um determinado fundo pessoal com todas as funções que a pessoa exerceu na vida e uma série de fotografias. Mesma lógica foi para a análise dos fundos que eles mencionaram lá como patronos. Tá? 3 não tinham fotografias, 10 não possuíam séries específicas para as fotografias, ou seja, as fotografias estavam, né, inseridas nas outras séries documentais, e 27 possuíam séries específicas para as fotografias. Na COT, na casa de Oswaldo Cruz, a gente pesquisou 127 arquivos, 11 não tinham fotos, não contemplavam a pesquisa, 95 fundos e ou coleções com séries ou dossiês específicas para as fotografias. E 21 acervos em organização ainda não estavam disponíveis online. No CPDOC foram 186 arquivos, desses 135 com séries específicas para as fotografias, 33 não contemplavam a pesquisa e 18 ainda em fase de organização ou esperando tratamento. No MAST foram 23 arquivos, e lá no MAST eles dividem em dossiês da base textual e dossiês da base iconográfica e na base textual. Dentro da base textual, eram 5 fundos, ou seja, não tinha nenhum dossiê com fotos. Faz sentido, né? A base textual a gente só encontra fundos que não tenham fotos. Mas dentro dos dossiês de base iconográfica e base textual, 18 possuíam classes específicas para as fotografias. Isso aqui são fundos que eram classificados numa base híbrida, que
que era tanto iconográfica quanto textual. Tá? Bom, algumas conclusões a gente já consegue, né, ter desses números e dessa pesquisa, que são as seguintes, né? Os documentos fotográficos de valor histórico e cultural, em sua maioria, são separados das outras tipologias documentais que compõem os ACIR. Então, na maioria das instituições, a gente encontrou séries específicas só para as fotografias. Isso não necessariamente pode ser um problema, né? A gente precisa entender o porquê que isso acontece, e aí é um pouco da reflexão que eu faço aqui no final, né? Que isso vai indicar, vai ser de forma um pouco mais orientada quando a gente realmente começar as pesquisas presenciais para entender, né, a realidade desses acervos. Como esses acervos chegaram nas instituições, pode ser que eles já tenham chegado sem fotografias ou com fotografias sem vínculos com outros documentos, enfim. A gente precisa entender como que isso se deu dentro das instituições para analisar esses instrumentos de uma maneira mais próxima da realidade arquivística desses acervos, né, tá? Mas o que está iniciando a nossa pesquisa e contudo, a nossa hipótese, né, é de que essas fotografias estão desvinculadas dos seus vínculos orgânicos documentais com os outros documentos integrantes do acervo. Essa é a nossa hipótese inicial. A gente precisa, né, primeiro analisar presencialmente para verificar se realmente isso faz sentido ou não. Tá? Bom, aqui algumas referências, né, que a gente vem discutindo ao longo da pesquisa. É importante a gente entender um pouco da discussão sobre classificação, né? Porque a classificação é uma função arquivística extremamente importante dentro da gestão de documentos e é uma área da arqueologia que tem muito pouca produção ou minimamente se conversa, né, sobre. E aí eu falo isso inclusive nos eventos da área, né? A gente estava há pouco tempo na Reparc, lá na Paraíba, pouquíssimas discussões sobre a classificação da gestão de documentos, sobre os documentos arquivísticos, em especial sobre documentos como as fotografias. Então, é um desafio em termos empíricos e é um desafio em termos teóricos, né? Porque a gente não tem muitas referências para trabalhar a classificação, se nem nos documentos tradicionais, imagina, né, nas fotografias. Mas algumas publicações, alguns artigos, alguns autores já vêm, né, direcionando essa discussão, como, por exemplo, essa não diferença mais entre chamar plano de classificação ou quadro de arranjo, né? Renato Tarcísio é um desses autores, que é um dos autores que mais publicam sobre classificação. Então, assim, a gente vai, ao longo desse próximo ano, tentar intensificar um pouco mais essas pesquisas presenciais para tentar entender, né, qual é a realidade desses acervos no âmbito das instituições propriamente ditas. Quem são essas pessoas que estão classificando esses documentos? São arquivistas? São pessoas que entendem que o vínculo orgânico é importante? Enfim. É isso. Obrigada, gente. Já estou ferrada. Obrigado, temos exatamente 20 minutos. Isso aí não dá nem para falar nada, né? Britânica, mas obrigado, Fernando. A gente vai fazer o debate no final, né? Ao final das apresentações, a gente abre aqui para perguntas. Eu vou só pedir para você trocar de lugar e aí. André, tem um monte de gente querendo te ouvir aqui. Vamos lá, você vê lá de longe, lá de Vitória. Falar da sua apresentação.
Mesmo não problema. Gosto da censura. Você conhece isso. Isso é uma alma. Boa noite a todos. Um prazer imenso. É um lugar que eu guardo com muito carinho. É um lugar que, a segunda opção, se não fosse a Universidade Federal do Espírito Santo, era aqui que eu estaria. Né? Só que eu passei lá antes, cheguei a me inscrever aqui, né? Mas é sempre um grande prazer estar aqui com vocês, com o grupo. O grupo acho que é muito importante na temática. Eu vou testar um vídeo aqui, se o som funcionar, eu vou descartar ele. Vamos ver se ele funciona. E aí a gente testou o som. Pesquisadores se preparem para lançar. Então, isso é um relato de experiência, de uma organização, de um acervo da Universidade Federal do Espírito Santo, que se encontra na Biblioteca Central. Mas, André, o acervo não é um acervo arquivístico. Muitas instituições que não contam com uma instituição arquivística, é natural que o seu acervo histórico vá para bibliotecas. Em municípios, em qualquer outra instituição, a biblioteca acaba assumindo esse espaço de memória. E na universidade não foi diferente. Certo? Tanto que ele é registrado no CODEARC. O CODEARC fala, não, mas é uma biblioteca. Eu falei, mas o acervo é arquivístico. Então, a gente não está registrando a instituição arquivística, a entidade custodiadora de acervo arquivístico. Pode ser um museu de memória. Museus também tem, né, fundos, etc. Então, acho legal esse vídeo, que esse vídeo dá um panorama para depois a gente entrar na questão. Ele foi feito pela TVE local, né? Foi para... Imagens da universidade, catálogo do acervo fotográfico da UFES. A nossa equipe foi conhecer o trabalho que faz em primeira mão. Nestes envelopes estão parte da história da Universidade Federal do Espírito Santo. Um acervo de fotos que foi recuperado, digitalizado e que agora faz parte de um catálogo que em breve será lançado. Tinha uma demanda que era digitalizar para promover a difusão desse acervo. Então, a partir de uma parceria com um egresso do curso de arquivologia, Marcelo Furtado, nós entramos num concurso para o Funcultura, que é um edital de organização de acervos que compõe o patrimônio cultural capixaba. A partir daí fomos contemplados e agora vamos entregar à sociedade capixaba os produtos desse projeto. São registros feitos entre os anos de 1954 e 1991, totalizando 8.369 fotos, período em que 10 leitores passaram pela UFES. Esses envelopes guardam a memória da universidade e também da cidade. A gente fica imaginando a época que não existia, que o restaurante da universidade era no centro de Vitória, por exemplo. Quando inauguraram o Orelhão em 1970, você ter um acesso a um Orelhão era algo assim muito importante, principalmente para alunos que moravam no interior, precisavam falar com seus familiares, dependiam da ficha telefônica. Outras curiosidades, por exemplo, quando a universidade, à frente onde hoje é a Rua da Lama, realmente era toda de barro, você tinha que enfrentar situações difíceis de chegar. Então, a gente consegue, pelas fotografias, não ver só a história da universidade, mas ver a história da cidade como um todo, da sociedade capixaba ao longo do tempo. E para que um número maior de pessoas tenham acesso a esse material, os responsáveis pelo catálogo recorreram à tecnologia. Através desse QR Code, você consegue conferir todas as 8.369 fotos digitalmente pelo seu computador, pelo seu celular. Né? Então, ou seja, além de você ter esse material guardado aqui, preservado aqui na biblioteca, no setor de produções especiais, você consegue acessar integralmente pela internet, da sua casa, do seu celular, o acervo. Algumas fotos já foram publicadas nas redes sociais do projeto e estão servindo de objeto de pesquisa para outras pessoas. Recentemente eu recebi um e-mail, né, de uma pesquisadora que está estudando o movimento punk no Espírito Santo, né, uma tese de doutorado, né, uma pesquisa de cinema,
e que está recorrendo a essas fotografias como fonte. Né? Então, assim, antes da gente entregar mesmo esse material, a gente já está recebendo demandas de diversos pesquisadores, de diversas áreas. Importante resgatar essa memória, né? O lançamento vai ser amanhã no auditório da Biblioteca Central, às 6 da noite. Um evento que vai contar na programação com o lançamento também, né, com palestra e distribuição gratuita do livro resultante do projeto. Esse projeto ficou 5 anos seguidos como primeiro suplente. Esse ano passado, ano passado, a gente lançou esse ano, né? Ele conseguiu passar, não sei se foi porque eu fiz 70 anos, não sei se foi porque foi o Marcelo que foi proponente, a gente foi trocando proponente, acertando o projeto. Eles tiraram 2 prêmios de 30 mil para juntar uns 60, a gente ia ficar em terceiro e a gente ia ficar de suplente de novo. Eu não sei se a assistência, eles ficaram com vergonha de deixar de suplente pela 6ª vez. Eles falaram assim, não, vamos passar esse, não vamos desistir não. Mas o que eu queria chamar a atenção é que o documento histórico ele tem como buscar recursos. Existem várias possibilidades, meio de Planck, existem editais específicos, existe fundo de amparo à ciência e tecnologia, então existe essa possibilidade. A gente vai falar um pouco. Então, imagem da Universidade, descrição e digitalização patrimônio fotográfico da Universidade Federal do Espírito Santo. A gente começa com essa foto, o pessoal deve conhecer essa foto, acho que né, ela está naquele caderno da Funarte, que é muito interessante, porque ela mostra uma transformação, as fotografias elas deixam de ser analógica, né, para agora estar nos pendrive, nos HDs da vida, e aí a gente acrescenta aí uma terceira caixa, né? A terceira caixa precisa entrar nessa conversa, porque já não está indo nem mais para os pendrives, para os HDs. Dia desse, minha filha tem 20 anos, eu fui dar um encarte a ela, eu não uso isso. Perder tempo, sempre para outra pessoa. Se de tão arcaico, né? Se usa mais, né? Então a gente tinha uma preocupação também. Tratar o acervo, pensar no nato digital. E pensar na inserção dessas fotografias no plano de classificação da universidade. Importante também, e mais importante também, não mais, né, mas também importante, a questão da preservação digital. Porque o que acontece, muitas vezes se digitaliza, o HD vai, a pessoa vai também, e quando se descobre, se perdeu todo o serviço, todo o trabalho que foi feito, ou se começa tudo de novo novamente, passa por um processo de digitalização, enfim. Então isso é toda uma preocupação. O projeto agora está na 2ª etapa, mas nós vamos falar particularmente desse relato de experiência. Primeira coisa é pensar no que é patrimônio fotográfico. Então, muito comum as pessoas darem uma supervalorização para a fotografia. E aí, ela esquece o restante dos documentos que compõem aquele acervo. E doa só o acervo fotográfico, ou se recolhe apenas o acervo fotográfico, desvinculando ele dos seus documentos, da sua gênese documental. Isso é um grande problema com a fotografia. Se separa a fotografia, por se achar que ela é muito... Não que não se possa separar de preservação, é até importante. Não pode desvincular ela daquele documento que ele deu origem. Então isso tem que ser feito com muita tranquilidade, com muita segurança, para que isso não aconteça. E lógico que a gente está com fotógrafos lá que a gente recolhe equipamento, a gente recolhe material, a gente recolhe porque o processo fica aí em desuso, cartazes, você pega a Cisorta é notável. Não sei se vocês conhecem a Cisorta, um fotógrafo de Diamantina que fotografou os trabalhadores para a carteira de trabalho, e eles voltam para o estúdio. Ele simplesmente, 60 mil negativos, ele tem anotado todos, o nome, a data, a pessoa, e ele é conhecido como fotógrafo de um único clique. Ele nunca tirou uma foto 2 vezes. Durante 60 anos de fotógrafo, ele não repetiu uma única foto sequer. Então isso tudo faz parte também da história, a formação, etc. Mas tratando-se da Universidade Federal do Espírito Santo, o Espírito Santo aí fica aí na região sudeste, né? Hoje a gente tem 4 milhões e meio de habitantes, é um estado dos
mais populosos, mas aí ele tem aí uma importância aí, geográfica aí. E aí, lógico que a gente começa a história lá em 1954, não deve ser, aqui eu não sei como é a história da universidade, mas lá o espaço era no centro histórico, então as faculdades eram separadas, eram faculdade de economia, faculdade de filosofia, faculdade de educação física. Então em 54, a Lauro de Queiroz resolve procurar, primeiro se faz a estadual, depois ela vai para a federalização e se procura um lugar para fazer a universidade, que era um campo de golfe, que ficava mais afastado, num bairro chamado Goiabeiras, onde ficam as paneleiras de barro de Goiabeiras, né, patrimônio material. E lógico que observem que ele era bem despovoado para a época. Funcionava no centro de Vitória, em 63, isso é a Igreja do Carmo, onde era a reitoria. A reitoria chegou a ser na garagem do reitor, depois passa para aí, depois vai para outro prédio. Então, lá hoje, Queiroz, que é o nome do nosso campus, ele resolve então procurar um espaço para a construção da universidade. Ela vai ampliando depois, hoje são mais de 5 mil metros quadrados. A gente tem o campus de Maruí, que era o sanatório dos tuberculosos, hoje é o campus da biomédica, são 4 campos, um em Alegre, que é agrônomo, um em São Mateus, por causa do petróleo, e outra biomédica. Em 70, os prédios são ampliados, então são construídos aí a Ilha do Cercado, que hoje são os ICs, os 60 centros jurídicos econômicos. Lógico que a universidade vai ser um palco de resistência contra a ditadura militar. Aí a gente tem uma foto da Marilena Chauí dando uma palestra no campus, na década de 70. Sempre também. Então, o que a gente tem nessas fotografias? Extensão, ensino, os reitores em cerimônias, os avanços tecnológicos, a primeira máquina de hemodiálise, o primeiro computador que a universidade comprou, essas coisas que estão mostrando transformação aí. Essa é a nossa biblioteca. Logo à esquerda fica o restaurante universitário, um prédio para a década de 80 significativo em nível de construção. Já em 74, observe que a população já começa nos arredores uma construção por parte dos bairros. Isso no ano 2000, a gente já tem uma população bem mais significativa, enfim. Então a universidade ela vai ser esse espaço de desenvolvimento econômico, social, cultural, enfim, como em qualquer espaço, em qualquer cidade do mundo. E vem aqui. Se uma imagem vale mais que 1000 palavras, quantas palavras devem ser descritas com a fotografia? Essa que é a grande pergunta, né? Por onde começar? Então a gente teve ali certos critérios que a gente foi observando e lógico que a gente não vai fazer nada, não inventamos o caminho da roda, vamos ir por onde as normas, as convenções nos levam. Porque a descrição, sem a descrição, eu teria que olhar as 8.000 fotografias. Ela tinha aquela, eu sempre achei confuso aquela organização coordenada, você tinha uma ficha que tinha o 0, parecia até batalha naval, você tem que o 0800 aqui, o 300 aqui, para achar o tema, para buscar. Eu nunca, aquela ali questão de concurso, eu nunca consegui acertar aquela questão. Eu estudei na Marilena Leite Paz, ela tem um negócio de organização de acervo, mas viu a necessidade de fazer uma descrição, planilhar essa informação. Era o mínimo assim para mim de organização da informação, para dar esse acesso e promover, lógico, que com a digitalização, a difusão. Como é que uma fotografia entra numa instituição? Como é que ela vai, então, chegar no acervo? Geradas pela própria instituição, a partir das suas atividades, obviamente, é o caso desse acervo. A gente observa que ela é produzida por fotógrafos ali dentro da universidade, que é contratado, e para poder, então, isso foi recolhido em determinado tempo na biblioteca. Ou reportagens contratadas pela universidade. Alguns fotógrafos, algumas instituições eram contratadas para fazer esse acompanhamento. Então, você não tinha um fotógrafo, mas você tinha empresa que era contratada para fazer a produção desses registros fotográficos. Que é o caso também nosso lá. A gente observa pelo carimbo,
pela descrição, que a fotografia foi produzida por profissionais externos na universidade. Aquisições são mais raras. A gente tem lá um acervo do Mário Aristides Freire, que foi comprado pela universidade. A universidade comprou um acervo pessoal, na época, era do jornal Diário da Manhã. Então, é o caso da aquisição. E doações ou cessão. Então, no caso do Arquivo Público, a gente tem bastante doações de ex-governadores, artistas, professores que doam o acervo para a instituição. No caso da produção, acontece muito. Ou ela, isso o Lopes traz lá na tese dele, né, de uma forma mais resumida, normalmente é um positivo integrado a um processo. Então você pega muito da década de 60 e 70, a fotografia era colada, datilografado, ele colava a fotografia no processo para compor, para ilustrar um relatório de governo, etc. e tal. Bom, resultado final, um registro fotográfico, uma assessoria de imprensa de um prefeito, de um governador, que recolhe com assessoria de comunicação, que recolhe aquilo como parte de registro das atividades daquele administrador. E com uma coleção que não tem relação orgânica, seja porque ela atinge, se perdeu, ela se torna uma coleção factícia, você não consegue mais estabelecer aquela organicidade, porque foram recolhendo e colocando tudo junto por ser fotografia e organizando por questões temáticas, seja porque a gente observa também uma diferença, porque você observa que eles trazem, não tem organicidade naquelas atividades, pelo tipo do papel, pela cor da fotografia, pela cromia, pelos tamanhos, pelos processos de revelação, você observa que aquilo, você não sabe se foi doado, se foi encontrado, se foi comprado, se foi achado, enfim, mas você observa nitidamente uma coleção. E aí a gente tinha esse desafio desse acervo de 1954 a 1991 para digitalizar, descrever, montar o ato, fazer um catálogo, uma exposição, uma oficina com 60 mil reais. Esse foi o valor do projeto final. Esse era o objetivo do projeto principal e seus produtos. A equipe, Marcelo, fez egresso convidei Marcelo, falei, não vou botar meu nome porque meu nome fica manjado, estão me chamando a minha apelidar lá de Papa Prêmio. Então assim, o pessoal, quando vê meu nome de novo, André, então acho que algumas partes eu fiquei de fora, porque não, vamos, até justo, né? Eu acho assim, então Marcelo, vamos entrar para você ser o proponente, porque ele já fazia o projeto, ele já tinha experiência. A professora Tânia, para montar o ato, é muito difícil instalar um ato, porque a instituição está muito preocupada com os processos eletrônicos e essa questão histórica acaba ficando como segundo plano. E a gente não consegue ninguém no NPD, por exemplo, quando cai a energia, o nosso ato sai do ar. A pessoa tem que ir lá e ligar a máquina. Para você, aí você tem que ligar para a pessoa ir lá, então se a pessoa não é sua parceira, às vezes para isso, você tem que mandar um ofício para a pessoa ir ligar o computador. É difícil isso, né? Então, você precisa de um parceiro dentro do NPD para você poder instalar isso, para poder, deu problema, saiu do ar, enfim. Mas a professora Dani está há 6 anos estudando o ato. Nós demoramos aí muito a conseguir instalar o ato na universidade e agora para poder implementar esse ato, para que ele seja realmente uma base de difusão desse acervo. Então, Fulane, Elisa, estudante, Maria Fernanda, Maria Angélica na preservação. Acho que nós seguimos a norma brasileira de descrição arquivística, como dita aí a resolução que versa sobre a importância disso para as instituições que constituem o Sistema Nacional de Arquivo. Então não poderia ser diferente. A nível de digitalização, esse é um documento de referência também, a gente não deixa de usar, mesmo porque se é uma entidade que compõe o SINAR, ela deve ser observada, né, dentro das suas especificidades, que é aí o documento que dispõe sobre a adoção de recomendações para a digitalização de documentos arquivísticos permanentes. Eu acho que dispensa maiores apresentações, a importância da digitalização, contribuir principalmente para a questão do acesso, permitir o intercâmbio a partir do momento que a gente consegue trocar informação com as instituições, a questão da preservação a partir do momento que não precisa estar o tempo todo manuseando esse acervo.
promover a difusão. Acho que esse é o principal que você fala. Que vai digitar. Hoje o usuário ele quer acessar o documento, ele não quer só a descrição, ele quer clicar lá e ver, principalmente tratando-se de fotografia. É até meio frustrante quando a gente fala que vai fazer um catálogo do acervo fotográfico, que a pessoa acha que vai abrir o catálogo e vai ver as fotos. Ela fica nessa, né? Ela vê a descrição da foto. Cadê a foto? Não é um catálogo de acervo fotográfico? Então, e sem a foto, isso é sempre um problema por parte do usuário entender que aquilo é para ele acessar o código, para poder acessar. A gente resolveu isso colocando o QR Code lá, ó. Pode olhar as 8.000 lá, tá lá para você pode ficar à vontade. Quanto? Vamos correr. A digitalização, ela melhora a difusão e visibilidade, né? Só que uma digitalização mal feita, ela vai levar, sim, a problemas eternos. Né? A gente já tinha isso digitalizado sem DPIs, não adiantava muita coisa. Então a gente tinha que pensar no formato, que formato colocar. Então a gente vai usar o TIFF para fazer a matriz digital, vai fazer mais leve o PNG para poder fazer a derivada de acesso. 300 DPIs, minimamente 300, a gente bota 400 para ter uma segurança. Não adianta botar mais, porque senão isso vai pesar seu sistema. E elas estavam dentro de envelopes. E no envelope a descrição. E ali embaixo um carimbo. Nós não tiramos do lugar. Nós mantivemos então a ordem que estava. Vamos manter a ordem. A ordem, né? O princípio da ordem original, não é isso? Vamos manter a ordem. E a gente faz uma configuração lógica e manter a ordem do jeito que está. Isso aí não tinha nenhum segredo. Colocamos a borda, né? Tem que ter uma borda preta, etc e tal. Usamos um scanner que está saindo de linha, esse scanner, apesar de gostar muito dele, o Epson V600, é um scanner a nível de custo-benefício, resolveu o nosso problema, vamos dizer assim. É aquela coisa, uma matriz digital, uma derivada de acesso. Uma para ficar no HD, guardado, não é isso? Outra para poder fazer lá a preservação, a outra para poder ter acesso. Vai ter aquela regra do 3, 2, 1 de preservação, né? 3 cópias, em 2 bits diferentes, num lugar diferente. Infelizmente, a UFS também tem que avançar nessa questão da preservação digital. Isso não pode ser feito de uma forma ao dia que lembrar, ficar numa responsabilidade de um profissional ou outro. Mas aí é um outro debate. Aí vem o ProRange. O nível 0 da entidade custodiadora é a UFS. Eu não concordo com isso. Eu acho que a UFS é a entidade produtora. O custodiador é a biblioteca, porque quem está custodiando é o problema. Se eu botasse UFS, ele fica BRS, UFS.UFS. Eu falei, isso vai ficar muito comprido e a gente não vai dar conta desse termo. O que a gente fez? Nós colocamos 0,5. Lembrando lá que o arquivo nacional tem o 0,5. Né? Então fomos no 0 e colocamos a biblioteca com 0,5, que é a subunidade custodiadora. Porque na hora que eu fizer meu Atom, o dia que tiver o centro de biomédica, ele vira um 0,5 dentro da árvore. O dia que eu tiver São Mateus, ele vira 0,5. Então mantive o SUFS, manteve o 0,5 e o fundo nós chamamos de reitores porque é o nome que foi dado para essa coleção dentro do. A gente considerou ele um fundo, né? Mas a biblioteca está na coleção especial, chama de coleção. E pegamos cada reitor e fizemos uma série. E cada passo daquela, que é uma atividade, virou um dossiê. Montamos um catálogo e viemos no código BRS-UFS, né? Código de identificação, BCCE, que é a Biblioteca Central Coleções Especiais, rede de reitores, aqui a série que é o caso da abreviatura do reitor. O número do dossiê, ponto 1 é o número da foto. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Se tiver verso, né, vem minúsculo e o código foi resolvido nessa questão. Excel, hoje a gente tem lá. Aí a referência, usamos lá, né, dentro de cada pasta vai ter, então, o AQA 016 é um elemento só. Você não identifica foto a foto. Não tem sentido ficar fazendo foto a foto. Você identifica o evento.
necessariamente não tem que, da direita para a esquerda. Se tivesse, vai colocar, enfim, né? Colocamos a marca d'água, tem gente que é contra a marca d'água, Daniel briga comigo, você vai botar a marca d'água na foto, não pode, não deve. Tem gente que briga comigo, colocamos a marca d'água, internet é terra sem lei, a Gazeta lá usa nossas imagens, não cita o projeto, bota assim, redes sociais. Eu fico com muita raiva, entendeu? Mas enfim, a gente coloca a marca d'água para, pelo menos, para a gente ver na hora que aparece na internet. A gente tem um grupo lá, grupo Capixaba, que eles divulgaram, também usaram as fotos, a gente vê, falou, cadê eu? Eu acho que se a pessoa não quiser a marca d'água, ela vai se dirigir à biblioteca, ou pedir para a internet. Fizemos uma oficina, é sempre importante estar formando pessoas, estar montando esse network. Fizemos uma exposição. A exposição era temporária, ficava até outubro. O diretor da biblioteca falou, posso deixar permanente? Ficar com você para sempre, para você. Então, isso vai compor aí, enquanto resistir, pelo menos, né? O lançamento, o próprio fotógrafo que trabalhava na UFS, que era diretor da comunicação, apareceu lá e já deu uma entrevista, já fez uma palestra explicando como é que foi esse recolhimento. Foi muito legal, muito importante para entender isso. Nós temos um Tainacan, eles não queriam que a gente botasse o água porque tinha um Tainacan. Eu falei, deixa o Tainacan de vitrine e o água porque a gente não consegue colocar essa organicidade no Tainacan. O Tainacan é de 1 em 1, é feito para museu. Não tem, né? Então, mas a gente tem aí, acho que toda difusão é importante. Conseguimos instalar o ato.ufs.br, quem quiser entrar, conhecer. Né? Quem quiser conhecer mais do projeto, posso copiar o projeto, André? Deve. Se tiver um edital aí, entrem. Se vocês souberem um acerto, você não precisa ser nem da instituição. Tá? Tem aluno que durante a disciplina foi lá, fez, ganhou o projeto, conseguiu, às vezes você faz enfim, um projeto aí de um lugar que você está aqui, tem aluno, né, um profissional que tem, lógico que conversa com seus, né, com seus administradores para fazer isso da melhor forma, verificar como é que é, se pode receber para não dar problema, né? Pessoa muita questão de entendimento, né? Lá a gente registra como extensão para isso não dar problema. Eu tenho dedicação exclusiva, não posso estar atuando aqui, a gente registrou uma pesquisa. Alguns desafios. Então observe ali, ó, tem um reitores, por exemplo, o segundo ali, Ceciliano Abel de Almeida, que tem 3 fotografias. O sítio Ceciliano Abel de Almeida tem produzido 3 fotografias. Esse acervo está em algum lugar. Está na casa dele, está em algum debaixo de uma escada, dentro de uma caixa d'água, sabe? Se não tem incêndio, alguma coisa, isso está na casa de alguém. E o que é pior, que às vezes pode se perder, né? A gente está agora dando um projeto de procurar os familiares desses 6 escritores. Tem uma caixinha guardada aí, que tem a fotografia da universidade, as pessoas têm muito temerosas com isso, né? Tem o ex-governador Maximal, que a gente fez acervo dele, 8.600 fotos também, 8.900, 60, enfim. Tecnicamente essas fotos não eram para estar com ele, disseram para o juiz, ou era também, não sei, antes de 91 foi, não sei como é que era a legislação, depois não se pensar, ele doou o digital, por exemplo. Isso continua com ele, nós pedimos tombamento, para evitar que em futura família espécie de perder, né? Nosso apoio aí, Departamento de Arquivologia, nosso grupo de pesquisa, nosso laboratório, Associação dos Arquivistas, Arquivo Público. E toda a fotografia é um certificado de presença. Então, a gente está falando disso hoje, né? Tirando uma foto. Por mais que ela tenha sido modificada, a gente sempre tem aquela perspectiva que aquilo aconteceu mais ou menos parecido com aquilo que está ali. Então ele marca muito esse sentido. E conheço o projeto e a gente espera aí a guarda dos perguntas. Obrigado. Obrigado, André. É sempre bom ouvir projetos interessantes e o que é bacana é que a gente vê que há a possibilidade da gente, enquanto profissional, enquanto arquivista, estar inserido nesse universo de projetos, que é algo que a gente vai deixando muito de lado e outros profissionais acabam pegando, né, essa parte da área que a gente poderia estar agindo também.
Vou passar a palavra agora para o Lucas, depois eu vou fazer uma apresentação também. E a minha apresentação ela se encaixa muito naquilo que o André falou, que eu vou falar sobre o projeto Iberarquivos, que é um projeto internacional, um projeto que pega todo o espaço ibero-americano, que fomenta as instituições arquivísticas e a profissionais, que ainda vem sendo pouco divulgado. A gente vem trabalhando nessa divulgação, então acho que até se encaixa, e eu estou sentindo muito falta, André, de um projeto seu lá no Iberarquivos, que depois eu vou falar para de repente você vai para ano que vem, quem sabe? Quem sabe? Mas Lucas, agora é contigo. 20 minutos. Obrigado, professor Marcelo. Primeiro, agradecer pelo convite e dizer que é uma honra estar participando desse grupo de pesquisa, estar entre esses pesquisadores, esses professores que, desde a graduação, são minhas referências, né? E dizer que sou muito grato estar aqui e estar participando desse momento nessa mesa com vocês. Dizer que a minha apresentação hoje aí é um pouco do que foi a minha dissertação, né? E eu não poderia deixar de passar esse momento público aqui para agradecer a minha orientadora, Ana, também, que é a líder do grupo de pesquisa, que está aqui, me ajudou muito, foi minha parceira aí durante toda essa caminhada. O professor Marcelo também, meu orientador também, que me ajudou muito nessa toda essa jornada de preparação da dissertação. Bem, a apresentação que a gente vai trazer hoje aqui é o parâmetro para arquivamento e fotojornalismo. Como o professor Marcelo já falou, eu sou fotojornalista, fotógrafo profissional, fotojornalista, mas também sou arquivista, também formado pela UF e mestre aqui pelo PPG-Arq da Unirio. Para início de conversa, a gente, para trazer o assunto da arquivologia para o fotojornalismo, a gente tem que entender que a fotografia é um documento de arquivo. Então, já parte dessa premissa. E que o fotojornalismo ele tem o seu lugar dentro do campo de estudo da fotografia. Né? Então, esse fotojornalismo ele vai buscar, né, ter a sua capacidade de documentar a realidade. Mas aí ele tenta manter sempre aquele equilíbrio, né, entre a busca da objetividade jornalística e a inevitável subjetividade de quem produz. Né? Essa é uma discussão mais no campo da comunicação, mas o que é interessante que é a percepção do fotógrafo em documentar uma realidade. Então, nós temos o fotojornalismo na história, passando brevemente aqui da prática do fotojornalismo. Ele se desenvolve, né, enquanto linguagem fotográfica através dos tempos aí no final do século XIX, início do século XX, na construção de uma memória do passado, ou seja, aquele que vai ser sempre revivido, vivido, reinterpretado e recontextualizado. Então a gente pode perceber que às vezes uma mesma fotografia ela pode sair no jornal O Globo com uma manchete e ela pode sair no jornal O Estadão, na Folha de São Paulo com outra manchete. E mesmo aquela fotografia de arquivo, ela pode ser reinterpretada, pode ser revivida e pode conseguir ter outras utilizações em outros contextos. Foi falado, por exemplo, aqui que o professor trabalhou na Memória Revelada, né? Teve um caso que uma sequência de fotografias do jornal O Globo foi digitalizado, né? Ajudou na Comissão Nacional da Verdade, aqui no Rio de Janeiro. A gente digitalizou todas a sequência de fotografia de uma pauta, que apenas uma foto foi publicada, mas ali conseguiu identificar que existiam alguns agentes já identificados do ECOI no acidente aqui da Zuzulândia, por exemplo. Isso acaba o fotojornalismo trazendo um pouco
dessas entranhas, né? Do espaço vivido, revivido, reinterpretado e também da sua recontextualização. Então ele acaba tendo esse potencial de ser mediador entre a memória e o tempo e atribuir significados ampliados a acontecimentos passados, não só ao hard news ou à notícia do tempo presente. Então, entre todo o escopo do trabalho que foi desenvolvido na dissertação, posso destacar 3 aqui rapidamente: a testemunha ocular de acontecimentos, como o Dora que bem fala, a prova visivelmente do fato narrado, como do Boyce, e a fotografia como prova testemunhal da verdade, como Cassoy também debate, né? Não necessariamente como prova cabal da verdade, mas ele discute, hoje muito discutida essa questão da veracidade, visto a questão da manipulação de imagens, geração de imagens através de inteligência artificial, mas a perspectiva que o fotojornalismo traz é ser um jornalismo verdade, né? De trazer a linguagem fotográfica para a narrativa visual de uma notícia que se espera que seja verdade, né? E temos aqui a fotografia que Souza traz como um marco para entender o que é o fotojornalismo, que ele entende que é quando o fotógrafo deliberadamente aponta a sua câmera para um fato, para levar para uma audiência maior. Nós temos aqui então uma fotografia do incêndio de Hamburgo em 1842. E aí nós temos aspectos históricos da evolução técnica da fotografia, que a dissertação trouxe um pouco, que foi o fotojornalismo na era analógica, pela introdução, experimentos e protótipos de fotografia digital e a consolidação da fotografia digital no fotojornalismo. Então são 3 grandes fases no fotojornalismo no século passado, até a consolidação da fotografia digital no fotojornalismo no início deste século. E o que consolidou de fato na pesquisa aqui, traz essa contribuição na pesquisa, na consolidação da fotografia digital, na prática do fotojornalismo, a gente entende que aconteceu ali na virada dos anos 91 e 92, através do consórcio Nikon, Kodak e AP, que é uma agência de notícia internacional, através de 3 fatores. A produção da fotografia nada digital, ou seja, não é uma fotografia que ela é feita de suporte analógico, digitalizada e transmitida, tá? Mas ela é feita de maneira nata digital, ou seja, ela já nasce digital, ela é transmitida em tempo real e ela é publicada com qualidade técnica. Por quê? Quando a gente pensa nos experimentos e protótipos de fotografia digital, ou aconteceram experimentos anteriores com frames de vídeo, mas isso nunca teve qualidade, isso nunca vingou. Então foram feitos experimentos, fotos digitais foram publicadas, mas eram frames de vídeo. Mas a fotografia digital no fotojornalismo, o grande marco, e que marcou, de fato, a consolidação, foi esse momento, através desse consórcio. E essa foi a primeira fotografia, a gente conseguiu lá, tem até a marca d'água, tá? A gente deixou a marca d'água. Hã? Pode não, se a gente não colocar, eles vão cobrar lá da gente os royalties, né? O Bill Clinton, no Congresso Democrata, né? Do fotógrafo Ron Edmonds, da Associated Press, de 92, ali no chute no Bush, em 92. E aqui tem uma publicação da Folha de São Paulo, isso é uma novidade, né? Fala também um pouco da transformação no fazer do fotojornalismo que a fotografia digital trouxe. Isso vai trazer um problema mais à frente que eu vou trazer aqui na minha fala, né? A velocidade da transmissão, ela fica cada vez mais absurda e também cresce o volume de produção de fotografia de maneira exponencialmente absurda. Então, nós temos aqui uma publicação da Folha de São Paulo, da década de 90, ou seja, 94, um pouco depois da consolidação nos Estados Unidos do fotojornalismo digital, né? Tem um quadro, não sei se vocês não vão conseguir ler, está bem pequeno, mas compara o que era o processo tradicional e o processo digital. No processo tradicional, desde a foto, do momento que o Romário, por exemplo, fez o gol ali, né, que ele vai falar do processo digital, essa foto é uma foto digital na Copa do Mundo de 94, em que o Baixinho fez o gol, ele vai falar o tempo ali. Mas como é que era no processo tradicional? O jogador marca o gol,
5 minutos depois, o filme começa a ser revelado no laboratório portátil. Depois do filme ser revelado, ele é editado, as fotos, ou seja, as fotos são escolhidas. Em 40 minutos, a foto começa a ser transmitida. Isso envolve vários profissionais, né? Transmitida através de um processo chamado telefoto, que é um processo como se fosse não, tipo um fax, 3 cores, 4 cores, né? CMYK, padrão CMYK. 1 hora e 10 minutos depois, a foto está totalmente transmitida, ou seja, dentro de 30 minutos que a foto demora a ser transmitida. E em 1 hora e 15 minutos, a foto é colocada na página. Então, até o momento do voo, até a foto ser colocada na página, isso com uma velocidade considerada absurda, super profissional, com vários profissionais envolvidos, no processo tradicional de ponta, super profissional, levava 1 hora e 15 minutos. No processo digital, na década de 90, levava apenas 25 minutos. Né? Romário marcou o gol. Em 5 minutos, o cartão é colocado numa transmissora. Em 10 minutos, a foto é escolhida e começa a transmissão. Em 20 minutos, a foto é transmitida. Em 25 minutos, a foto é colocada na página. Meus amigos, hoje isso acontece em 5 minutos. O próprio fotógrafo faz a foto está sendo transmitida em tempo real. Existe um editor que faz a seleção da foto. O próprio fotógrafo faz uma pré-seleção da fotografia, manda algumas fotografias e a foto já está na página em 5 minutos. É um absurdo. Mas mesmo na década de 90, em que a conexão ainda não era banda larga, o impacto no tempo, né, da transmissão da fotografia digital já é absurdo. E aí existe uma diferença muito grande que a gente teve que trabalhar, porque quando a gente vai falar do DAND, Digital Asset Management, que é onde o jornal o Globo guarda as fotografias, lá também tem as fotografias digitalizadas, eles guardam no mesmo local. Mas existem lá as fotografias digitalizadas e as fotografias que já são digitais, ou seja, aquelas natas digitais, desde quando os fotógrafos começaram a trabalhar com as fotografias, com as câmeras que produzem essas fotografias digitais. E aí a gente trabalha com os conceitos, né? Tanto do CONARC, né, quanto o Manual de Procedimentos do Arquivo Nacional de Organização de Representante Digital faz essa diferenciação. Então, tudo que vai ser falado aqui é relacionado à fotografia digital, na verdade, nato digital. E aí, quando a gente faz a reflexão teórica, a gente tem que pensar que nas funções arquivísticas ligadas à produção do fotógrafo, porque não existe um arquivista do lado do fotógrafo na hora de produzir para fazer a distinção e identificação. E a produção é tão grande, tão intensa, a pauta é tão grande, a redação ela é tão viva e ela produz tanto que mesmo que o arquivo, mesmo que o jornal tenha um centro de documentação e um arquivista, ele não vai conseguir dar conta de tudo. Ele, no máximo, consegue fazer triagem das fotos que foram publicadas e, mesmo assim, não consegue dar conta de todas as fotos que foram publicadas. Necessariamente, esse repositório depende da atuação e do fotojornalista para fazer a identificação e a descrição, enfim, a avaliação desses arquivos. E aí a gente trabalha com algumas referências também para esse trabalho. O estudo de caso ele foi feito no jornal com o jornal o Globo, né? Aí a gente justificou, dada a sua representatividade, que é um dos grandes jornais que ainda tem um corpo de fotojornalista, e porque ele tem um repositório robusto digital. Né? A análise foi feita em cima do Digital Asset Management, que é o repositório digital, não só de fotografia, mas também das páginas do jornal, e um olhar muito especial para o fluxo de trabalho dos fotojornalistas na perspectiva da produção do documento fotográfico digital e seus impactos na gestão e preservação desses documentos. E aí tem 4 fases que a gente conseguiu identificar na produção fotográfica até a chegada da foto para o seu arquivo permanente. Primeiro, o fotojornalista ele vai realizar a produção do documento digital na pauta. Então, às vezes ele vai sozinho, por vezes ele vai com o repórter, ele vai produzir a fotografia na pauta. Depois que ele produz essa fotografia, ele realiza uma pré-edição. Lembrando que essa pré-edição, na verdade, é a escolha das fotografias que serão colocadas no sistema.
Porque, veja, qualquer pauta que seja, ele vai fazer, vamos dizer, um retrato de um personagem para uma entrevista. Ele vai produzir 80 fotos. Mas dessas 80 fotos, ele vai, por exemplo, pegar 8 a 10 fotos que ele vai editar, ou seja, vai tratar. Ele já editou, já selecionou, fez a avaliação do que vai ser preservado e vai enviar, vai descrever, vai identificar e vai enviar para o DAN, que é o que no caso do Jornal Globo se chama CHP, através de protocolo de FTP. Então, o DAN, ou seja, o Content for Publish da empresa OpenText, que é uma empresa britânica, ela, comumente chamado CHP, é um software de gerenciamento de fluxo de trabalho editorial. É um hub de conteúdo da OpenText para veículos de mídia. O The Guardian usa outro, o New York Times usa. Então, por isso também que foi escolhido como estudo de caso do Jornal Globo, dada a sua representatividade como o uso do GAN e de um repositório que é largamente usado mundo afora. Mas uma coisa interessante do GAN que ele não é pensado, ele tem uma parte que é pensada para o repositório, mas ele é pensado para ser tudo em uma coisa só. Então ele acaba sendo também ferramenta de trabalho, por exemplo, para fechar as páginas. Ao mesmo tempo que o fotojornalista ele envia as fotos para o repositório do campo de jogo, por exemplo, de um jogo de futebol, a partir do momento que as fotos ficam disponíveis, essas fotos podem ser colocadas no site, podem ser colocadas no aplicativo e podem ir direto para a página, para o fechamento da página e ser enviadas direto para a gráfica na Baixada Fluminense do jornal. E aí, quando a gente pensa no fluxo do trabalho dos fotógrafos, a gente tem que ter um olhar muito especial para a produção da fotografia. E a pesquisa, ela quis dar uma contribuição para o fotojornalista, mesmo aqueles que já têm uma certa experiência, para trabalhar com metadados de preservação e também ter um cuidado com a descrição de outros metadados, ou seja, aqueles preservação de metadados nativos com a descrição dos arquivos, para que esses arquivos não fiquem perdidos. Porque já aconteceu o caso de a gente ter fotógrafos que foram para uma pauta determinada, o repórter lembrar, o fotógrafo lembrar, e a gente simplesmente não encontrar fotografias no repositório. Simplesmente as fotografias não são encontradas, porque o trabalho de descrição não foi feito. Para se ter uma ideia, por exemplo, quando o fotógrafo ele vai para uma pauta que é mais urgente, um protesto na rua, isso aconteceu muito em 2013, 2014, na época dos grandes protestos. O fotógrafo fazia a transmissão e ela vinha totalmente sem a descrição, ela entrava no fluxo, ela entrava no DAN, mas ela entrava sem a descrição. Então ele dependia que depois de um trabalho que foi pauleira, depois de muita pancadaria, de bala de borracha de polícia, de black bloc, ou seja, o fotojornalista da empresa, ele era alvo de todos os lados. E ele transmitia a foto diretamente da câmera. Ou então ele ia para o canto e transmitia sem ter muita essa preocupação. Então ele precisava fazer a descrição depois. E alguns fotógrafos não faziam essa descrição. Então é importante que o fotógrafo ele tenha o cuidado na configuração da sua câmera para fazer a preservação digital desses arquivos fotográficos. Também a pesquisa se debruçou sobre a questão do armazenamento com cartões, leitura de cartões, leitura e visualização, porque através dessas leituras, através desses, como é que eu vou chamar? Através dos cartões, você pode ter perdas, porque quando você tem um cartão, as câmeras, por exemplo, profissionais Canon, elas trabalham com 2 entradas. Então, geralmente, o processamento grava em 2 cartões. Se o cartão queimar, você tem um backup. Isso é uma forma também de preservar a fotografia. Num jogo, por exemplo, como o Vasco e Fluminense, foi possível, na produção fotográfica, de 1907 fotografias, né? No dia 19 de setembro de 2003.
somente cerca de 50 fotografias são enviadas para o repositório digital. Então, são editadas, selecionadas fotografias dessa pauta, enviadas, né? Comemoração de gol, personagens importantes, juiz, no caso aí do Marcelo, algumas dessas fotos são selecionadas e enviadas. A qualidade do arquivo é importante, né? Seja em JPEG ou em RAW. Lembrando que em RAW o impacto é de 236% a mais do que em JPEG. Há também uma forma de pré-edição, ou seja, de classificação do arquivo na própria câmera. Isso também, de ordem técnica e para agilidade, ajuda muito. E a descrição e identificação do arquivo através do legendamento padrão, que é uma proposta também que a gente coloca no nosso produto final do TCC. E aí também a gente bebe um pouco daquilo que o jornalismo requer de uma pauta, né? Quando, onde, por quê, quem, e é uma descrição completa da cidade. E como isso vai ser depois cidade, data, a lead da matéria e depois o crédito ali do fotógrafo. E a banca era toda flamenguista, a gente colocou uma foto no Vasco, né? Mas tudo bem. Mas tudo bem. Vasco comemorando o gol. E isso tem que estar descrito nos metadados, no IPTC. É legal também que tenha esses dados do georreferenciamento, isso ajuda muito. E, é claro, ter cuidado na hora do processamento do FTP. Protocolo com conexão estável, segura, criptografada, em uma linguagem Unicode. E aí a linguagem Unicode, é importante, já estou terminando, a linguagem Unicode é importante porque a gente trabalha com português que tem cedilha, acentos e tudo mais. Então, quando você configura o software e também a transmissão do FTP, é importante que essa conexão seja feita no Unicode padrão que suporte a linguagem português brasileira. Porque senão, essa leitura desse arquivo não vai ser feita, por exemplo, no DAN, que é um software originalmente britânico em inglês. Ser um pouquinho a cara do DAN, né? Das páginas em PDF, um pouco do repositório em fotos, só para de curiosidade mesmo. E esse é o outro programa que a gente trabalha para fazer um legendamento, que é o Photostation, com todos os campos de descrição de identificação aberta. E eu queria agradecer a oportunidade, corrida e da conta aqui. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. O problema de falar por último é que tem depois de apresentações maravilhosas, a gente tem que seguir e continuar ali, mas vocês estão percebendo que quanto de possibilidades a nossa profissão oferece dentro desse campo, da fotografia, tanto na parte da produção, de você pensar artisticamente, quanto de projetos, quanto no dia a dia de um trabalho fotojornalístico. E aí eu vou falar aqui rapidamente do projeto Vender Arquivos e mostrando o quanto a gente pode crescer dentro dessa área, e a gente, enquanto profissional, que já está nas áreas da universidade ou em instituições, quanto ainda os colegas que estão ainda na formação, ou estão na pós-graduação, como eles podem se inserir em projetos que colaboram tanto para a própria instituição proponente, como também para o profissional que está ali fazendo o projeto e ganhando alguma coisa, claro, né? Então vamos lá. Alguém contou o tempo para mim? Quantos minutos você quer? 20 minutos. Quer que eu te avise por quanto? 20. Não vou demorar, não. Vamos lá. Bem, vamos lá. Eu estou aqui no grupo do Revisar dentro da sua origem, né? E eu acho que todos os eventos eu apresentei algum tipo de trabalho